perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje o Augusto passou para o Hélio, que não está presente. Ele vai fazer o Pão Nosso, que é um livro de estudo que a gente tem aqui na sequência. Ok? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, então como o Mário falou, eu, última hora, fiquei para fazer o Pão Nosso. O Pão Nosso, lembrando que é uma obra de Chico Xavier, né? Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Já está no final do livro, que foi iniciado na pandemia. Então, nós fazemos as gravações, tem todos os capítulos, né, até hoje lá no YouTube, no canal do Centro Espírita Anastácia. Lembrando que quem tiver interesse, pegar desde o começo, rever algum, né? Nós estamos finalizando já, que é o capítulo 177, Guardemos Saúde Mental. Acho que é um capítulo bem interessante, lendo ele aqui, né, se preparando. Eu acho que não é sempre atual, né? Saúde mental. Acho que hoje em dia vale mais do que até, quem sabe, até uma saúde física, né? Porque o mental é que a gente controla tudo, né? Controla nosso bem-estar. Se a gente não está bem com a saúde mental, há reflexos no corpo físico. Né? Então é uma epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo escreveu para os cristãos na ilha de Colossos, e sempre, né, no início do capítulo vem o versículo, o trecho tirado do Evangelho. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. Então a importância é que ele já começa falando, né? Cristianismo primitivo. Né? O cristianismo primitivo é aquele que não está apegado a nada, nenhuma forma, nenhum ritual, nada, né? É a essência, é o fundo, ou seja, é o verdadeiro ensinamento, né, que Jesus pregou no seu Evangelho. E lembrando que o Evangelho é a boa nova, né? Então Jesus, ele trouxe a boa nova para nós. Como que nós devemos pensar, agir, falar, né, como nós devemos viver. Então, já no cristianismo primitivo, lá no início, né, não se desconhecia a necessidade da mente sã, iluminar de inspirações superiores, na vida daqueles que abraçam no Evangelho uma renovação substancial, ou seja, quero renovar mesmo, quero mudar, quero modificar. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Então hoje esses que pensam, que ensinam, que transmitem essas ideias, né, de mente sã, de pensamento positivo e tal, isso já tem raízes lá atrás do Evangelho, né, da gente ocupar bem a nossa mente, né, ocupar bem o nosso pensamento. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Então, o que ele quer dizer com os que lidam com os fenômenos mediúnicos? Né? Talvez, de uma forma geral, os espíritas, aqueles que estudam, também trabalham, né, na doutrina,
mas todos que têm acesso à doutrina têm esse conhecimento, né? De que a morte do corpo, a morte da carne, não impõe, ele fala, delícias celestiais, mas não impõe que nós possamos alcançar a paz, alcançar coisas boas, né? Principalmente superiores, pensamentos superiores. O homem encontra-se além do túmulo, ou seja, depois do desencarne, né? Com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagravam no corpo. Olha só. O homem encontra-se além do túmulo no meu desencarne. O que eu vou levar comigo? As virtudes e defeitos, as ideias e os vícios que eu consagrava para mim aqui agora, que eu buscava, né? Então, isso mostra que não importa, né? Eu vou curtir a vida, eu não acredito, a pessoa que pensa que não acredita, eu vou curtir, vou fazer extravagância, não vou ter controle, vou curtir a vida doidada, né? E aí? Ele imagina que nesse momento ele está tendo o prazer, está tendo o resultado ali, que ele, momentâneo, mas ele está levando tudo isso com ele. Então todos nós, né? O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema aos parceiros na falta cometida. Ou seja, aquele que vive do crime, por crime, quando desencarna, ele vai continuar ali, tendo a necessidade de estar naquela vibração. Está levando com ele isso. Se ele não teve uma modificação, se ele não teve alguma mudança, né? No desencarne ele vai levar isso com ele, essa energia, e ele vai atrás, ele vai se... os afins, né? O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. Quantos casos que a gente sabe na literatura espírita, nos atendimentos que a gente faz, daqueles que estão apegados à casa, a materiais, a bens materiais, né? A gente já tem exemplos aqui de atendimento, e na literatura espírita tem exemplos. Aquele que está muito apegado à matéria, ele vai ficar ali fixo naquele objeto que é, né, do interesse dele, e vai demorar talvez para começar a despertar. Então, de tanto ele ser avarento na sua vida encarnada, ele vai continuar também depois do desencarne. Então, talvez aí, obsessão, os processos obsessivos que a pessoa está ali, caso tenha o irmão lá, está presente, está assustando a pessoa ir embora, tem esses relatos. Né? Por quê? Aquilo ali é dele, não é meu. Eu não quero ninguém aqui, e ainda é meu isso. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. Então, tanto os bens como os títulos são transitórios. Aquele que dá importância, não é que não é importante, tem sua importância, mas não é o mais importante. Se não tivesse importância, não faria parte da nossa vida. Deus não permitiria que a gente tivesse alguma coisa que não fosse, tivesse uma importância ali, mas não é o mais importante. Faz sentido? Não. Difícil, né? Olha, tanto que no nosso lar eles passam muito isso do André Luiz, né? Que ele fala, eu sou médico, galera, você é médico lá na terra, aqui, filho. É faxineiro. Você é o mero, né, aprendiz. Também isso, né? Tudo que se a gente foca no aqui, né? A gente está focando no aqui, esquecendo do futuro, da vida futura, né? E aí a gente está recebendo, eu sou doutor, não sei o que, aqui, né? Como o próprio Marcelo falou, e lá. Tem o caso da rainha, né? Sim. Que a rainha desencarnou e foi serviçal, né? Os servos dela. Os servos dela estavam já no nível superior a ela e ela no nível inferior. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede
que ele domina os centros de força. Então os vícios, né, ficam tão impregnados que eles ainda no desencarne precisam, rodeiam, vão atrás e afetam os encarnados, né? Nessa busca, às vezes pode, não sei se eu estou falando, talvez ele não queira nem fazer mal para a pessoa, está fazendo mal para a pessoa diretamente, porque está em busca do vício, ele quer aquela energia do álcool para ele e diretamente tem um encarnado ali que vai sofrer também. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. Aqui ele chama a atenção do eu, do ego, do egoísmo, do orgulho, do egoísmo, que é o que nós precisamos combater, trabalhar. Porque todo mundo tem orgulho, egoísmo, todos. Isso faz parte da gente. E o nosso objetivo é o quê? Trabalhar isso. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, vai ser mais rápido, mais fácil, porque já tem um pensamento diferente. Mas nós já passamos bastante por essa situação, podemos estar passando, né? E tudo depende de nós. Para que o eu, né? Eu sempre falo, quando eu falo de orgulho e egoísmo, né? O orgulho é a noção exacerbada de si mesmo. Né? O egoísmo, o ego, eu vejo que é a ação. O orgulho é o pensamento, o ego é eu sou egoísta, então eu quero para mim, né? E o orgulho já é a minha noção, nossa, eu sou melhor que o Marcelo. Eu sou Marcelo, né? Então eu tenho uma noção exacerbada de mim mesmo, que é o meu orgulho. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, ou seja, quem se entrega ao eu, ao orgulho, ao egoísmo, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão, que é uma ilusão, achar que o eu. Porque não somos nós, né? Nós não vivemos à toa numa sociedade. Não estamos à toa juntos aqui no centro, na casa, não estamos no trabalho, né? É tudo nós. E é esse trabalho que a gente tem que fazer. E tirando o eu, substituindo pelo nós. Ou quem sabe o ele, né? Ele ou ela, né? Não pensar não colocar nem me incluir nisso, né? O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. Então tudo isso tem que ter preparo, tem que ter um entendimento, tem que ter a leitura, tem que ter o estudo. Não é de uma hora para outra e não é num passo de mágica que a gente vai mudar. Isso faz parte, é natural da nossa natureza. Né? A gente não evolui de criança, cresce, o conhecimento vai evoluindo, a nossa capacidade vai evoluindo e a nossa capacidade de enxergar e ver que o eu tem que sair, né? Tem que combater o eu, o orgulho e o egoísmo, também vai sendo trabalhada e deve ser programada. O projeto traça a realização. Então eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu não quero mais ficar assim. Está fazendo mal, estou fazendo mal para o outro, está me trazendo coisa ruim. Eu quero mudar. Qual que é o meu projeto para isso? O que eu preciso fazer para modificar isso? Então o projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. O pensamento é tudo. Muita gente acha, nem liga muito para o pensamento. Né? Mas eu acho que se a gente, eu também, né, meu entendimento não é tão assim, mas eu penso que o pensamento, a gente não faz ideia do potencial que ele tem. A gente não faz ideia do poder que o pensamento tem. Não sei se faz sentido a analogia, mas vocês já ouviram falar do efeito borboleta? Você faz uma coisa num lugar e ecoa no outro. O pensamento é assim, eu estou pensando aqui, daquela pessoa que hoje falou, me xingou ou brigou comigo, eu estou mandando energia para ela ruim. Né? E o contrário também, se eu estou lembrando do momento feliz que eu tive com meu filho, com a minha esposa, eu estou devolvendo coisas boas para eles. Pensamento é tudo.
Por isso que, até o próprio título do capítulo, guardemos saúde mental. Nosso pensamento tem que estar saudável, tem que ser saudável. O pensamento é energia irradiante, ou seja, todo mundo aqui agora está mandando, está irradiando o pensamento. Às vezes a gente está aqui, mas o pensamento está lá longe, nós estamos mandando energia para lá. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Né? Se a gente espalhar o pensamento na terra, nós vamos ficar aqui, né? Nós vamos nos fixar aqui no chão, na terra. Então nós temos que manter o pensamento fixo, mas ao mesmo tempo elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Olha só, nosso espírito, ou seja, eu, você, cada um de nós, residirá, permanecerá onde projetarmos nossos pensamentos. Se eu quero ficar na reclamação, se eu quero ficar no negativismo, está tudo dando errado, está por isso, por aquilo, eu vou ficar nessa vibração. Mas se eu vejo que não, eu preciso mudar, vai dar certo se eu fizer isso, mudar o pensamento, a gente vai mudar o nosso, aonde nós estamos. O pensamento são alicerces vivos do bem e do mal. Então, tanto para o bem como para o mal. O pensamento vai nos manter no bem ou no mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. E quais são essas coisas de cima? O que será que ele quis dizer com pensai nas coisas de cima? É importante que a gente tenha pensamento, a nossa ideia aqui, porque nós estamos aqui, não adianta nada ficar pensando, né, eu mesmo já tive conselhos assim, né, de eu não ficar só pensando, na coisa da espiritualidade e tal. A gente tá vivendo aqui encarnado, a gente tem a nossa vida, nós temos nossas responsabilidades, né? Então nós temos que viver a nossa vida, as nossas responsabilidades, só que sempre pensando no bem, pensando em coisas boas, para manter a saúde mental. É difícil? É muito difícil, né? Hoje em dia ainda, com rede social, com isso, com aquilo, e com trabalho, e a vida corrida que a gente tem. Será que a vida é corrida, a gente que deixa a vida correr, ou a vida é corrida mesmo? Será que a gente perde a mão no controle da nossa vida? Ou realmente ela é mesmo corrida? Tostinhos lembram mais que é fresquinho ou fresquinho? Quem lembra do Tostinhos? Propaganda? Né? Então, é importante que guardemos saúde mental, pensando no bem, pensando em coisas boas, pegando o Evangelho, o que Jesus nos ensinou no Evangelho, que foi a Boa Nova. O que é a Boa Nova? Boa Nova da vida, né? Ele mostrou o caminho, ele mostrou a verdade, ele mostrou a vida, ele é o caminho, ele é, né, a verdade e a vida. Então que a gente mantenha o pensamento nisso, mantenha o pensamento nele, com as nossas responsabilidades. Eu tenho meu título, eu tenho minha posição, mas eu não vou fazer isso instrumento para prejudicar alguém. Né? Eu tenho minha responsabilidade, tenho meus benefícios por ter minha posição, mas eu também tenho minhas responsabilidades por ter essa posição. Quantas pessoas dependem de mim? Se eu for um chefe, um gerente, né? Quantas pessoas dependem? Quantas famílias dependem de mim? Né? Então é importante que a gente tenha a responsabilidade pela nossa vida aqui encarnada, que Deus permitiu que a gente tivesse, que cada um tivesse o que tem,
ser quem é, né? Estar na posição que está, só que com responsabilidade. E aí Jesus veio ainda dar um a mais. Ele falou assim, ó, viva, só que pratique o bem, pratique caridade, né? Seja bom, benevolente, indulgente, a caridade que a gente conhece. Então nisso a gente consegue buscar e alcançar essa saúde mental. É difícil? É difícil, né? Mas, como sempre diz a irmã, né? O importante é a gente ir para frente, né? Então, nem que for um passinho, um pouquinho, a gente vai. Mas, e é sempre importante lembrar que a gente não regride, né? Nossa evolução, nosso conhecimento, a gente não regride. A gente pode regredir talvez em alguns hábitos, né? Em algumas coisas que a gente faz, né? Volta a errar, mas tudo que a gente acumula, a gente não perde. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém tem alguma dúvida? Ficou algum ponto que precisa voltar? Eu acho que essas três, pessoal, o criminoso, ele fala do criminoso, do avarento, do vaidoso, o alcoólatra, o egoísta. Ele está chamando a atenção para nós porque, ó, o perigo está aqui. Você quer ficar nisso, né? Ou você quer se modificar? O perigo está em eu ter mais interesse nas coisas materiais, impostos, imposição, privilégios, né? No eu, o perigo está aqui, né? Qual que é a saída? É a gente modificar o pensamento. Só que ele fala, ó, cadê o programa? O perigo está ali, né? A gente manter o pensamento no material, no orgulho, no egoísmo. Nós temos a possibilidade da mudança, né? Só que ela não é rápida, né? Faz parte, né? É gradual, mas que a gente consiga ir se modificando e Chico que usa bastante aquele termo burilamento, né? A gente vai se lapidando, vai tirando os nossos erros, nossos vícios e modificando. Ninguém, gente, tem nenhuma pergunta? Mesmo? Você falou, Hélio, que a gente não perde, né? Eu vou reencarnar. Eu aprendi nesta vida que enquanto estou Maria José, uma esquinha só do Espiritismo, né? Na minha próxima vida. Eu não vou perder o que eu aprendi e me formei no meu caráter, ou eu já venho com essa esquinha que eu aprendi no Espiritismo. Olha, mas eu acredito assim, que tudo que eu acumulo aqui, eu levo. Ele está falando aqui também, né? A gente leva. Se a gente vai usar ou não, eu vejo que a gente vai levar na intuição, vai guardar na memória, porque o nosso pensamento, nossa inteligência, nossa memória está no espírito, não está no cérebro. O cérebro é o instrumento para o espírito poder comandar o corpo, organizar as ideias, tudo o pensamento. Então, é como se fosse um pendrive. Vou levar o pendrive está ali, está com a memória, está com o aprendizado. Eu vou precisar, vai ser necessário, vai ser mais fácil. Tudo eu vejo que vai depender do que você vai precisar na próxima, aprender, ter a mais ou corrigir. Entendeu? Então assim, eu estou levando meu conhecimento. Se ele vai ser útil para mim, ele vai me ajudar a ser mais fácil os entendimentos, a compreensão das coisas, né? Ou ele vai ficar ali guardado na necessidade que quando tiver de ser usado, né? Porque com certeza na próxima
eu vou ter mais coisas que eu vou ter que aprender, vou ter que, né, consertar, e o que eu aprendi vai me ajudar, ou pode ser que não precise, né? É o meu entendimento, tá? Do que você falou. É isso, mais ou menos? É. O Elis está lembrando que na espiritualidade também se estuda, né? Então, Sim, sim. Eu li um livro que o espírito estava tendo aula com Allan Kardec sobre as codificações. Então, os ensinamentos, os estudos não param, né? E eu acho que cada caso é um caso. Acho que depende da sua programação reencarnatória que você aceitou ou se propôs a ter. Porque eu vi um depoimento de Walter que ele disse que a mãe dele ela veio com analfabeta, né? Apesar que ele ensinou ela a escrever o nome, a ler algumas coisas, mas ela era analfabeta. E aí eu acho que depois de uns 2 ou 3 anos ele recebeu uma carta dela e ela escrevendo corretamente, né? E na carta ela diz que ela conseguiu acessar as vidas anteriores, uma vida anterior dela, que ela foi poetisa, e tanto que ela começou a escrever poemas para ele. Então, mas nessa encarnação ela não disse, ele também não sabe dizer o porquê que ele veio como analfabeta, né? Algum aprendizado teve que ter, né? Então, eu acho que cada caso é um caso, né? Eu acho que nós aprendemos aqui quando encarnados e continuamos, como o Marcelo disse, aprendendo lá no plano espiritual. Só que quando nós voltamos para cá, os ensinamentos morais, que é o que vale para nós trazemos conosco. O ensinamento, por exemplo, as instruções acadêmicas, por exemplo, nem sempre elas vão ser úteis naquela determinada encarnação. Mas o que nós aprendemos moralmente vai voltar, certo? Em qualquer profissão que você tiver, mesmo sendo, como ele disse, uma mãe, entre aspas, analfabeta nesta encarnação, o ensinamento moral dela vai ser passado para frente. Esse ensinamento que nós não regredimos, nunca, no moral. Eu acho que traz facilidade para a próxima encarnação, não que a gente traz o conhecimento em si. Por exemplo, ela poderia não ter tido contato com a escola ou algum meio que possa ensiná-la até uma determinada parte da vida dela por ser algo que não fosse necessário até então. Aí ela tinha facilidade de escrita e ela recebeu podendo escrever com mais facilidade, aprender mais rápido, escrever da maneira correta, com normas do português, vindo dela, só que ela não sabia, não havia necessidade dela saber nessa encarnação, mesmo ela trazendo um conhecimento. Eu estava pensando aqui, não sei se talvez vou usar a pergunta da Maju, né? Que vocês estão falando. É que eu vejo que ele tem um papel no que ele faz. O Haroldo Dutra diz. Ele traduziu a Bíblia do hebraico para o hebraico. Ele é juiz de direito. Ele faz pós-graduação agora, se não me engano, em neurociência, né? É isso, né? Então, assim, imagina o quanto que ele já não veio preparado, que ele trouxe com ele para facilidade para ele lidar com isso nessa encarnação. É claro que ele tem o trabalho dele na doutrina espírita. É claro que teve todo um amparo, todo um preparo para isso, né? O papel dele na doutrina espírita. Mas para uma pessoa ter toda essa capacidade, ele trouxe muita coisa do que ele aprendeu que foi útil para ele. Pode ser que ele tenha aprendido, pode ter sido que ele tenha sido um musicista supremo, sim. Só que ele não vai precisar tocar nada, né? Não vai ser necessário para ele, né? O que ele trouxe, o moral, ele trouxe para ele poder dar o exemplo, né? Para ele poder dar conduta dele, tudo. E é claro que é toda aquela bagagem intelectual dele estar preparado para lidar com tudo do que ele faz, né?
Então, não sei se eu fui feliz nessa analogia, mas pensando no que você perguntou, né? Do que vai ser útil para a próxima encarnação. Então, com certeza, ele teve, na encarnação anterior, ele teve preparo, ele se preparou na espiritualidade para poder vir, né? E fazer o que ele faz. Então, a gente não precisa nem pegar gênio, não vou falar de gênio. Quem tem facilidade com matemática? Né? Às vezes já está ali em você, já está isso em você, já trouxe. Por isso você tem facilidade. Né? Agora, eu tenho dificuldade, então eu tenho que aprender bastante ainda. Então, uma coisa que eu não lá atrás nem liguei. Né? Não sei, acho que é. Fugir da alma. Gente, ficou alguma dúvida? O que eu falei aqui, não quero mais confundir, porque né, tentei responder a pergunta da Majô, os outros colaboraram, né? Mas eu vejo que é isso, tem que ter a utilidade, tem que ter a necessidade. Né? É só de pensar, facilidade matemática. Com certeza já trouxe essa facilidade. Não precisa nem ser gênio, né? Gênio. Eu dava aula no Senai, lá no Rio de Janeiro. E lá era difícil achar um professor que desse aula de estrutura metálica. Como se fosse estrutura. Não tinha um engenheiro, não tinha ninguém para dar essa aula. E existia uma turma lá que já fazia mais de 6 meses que estava parada porque não tinha esse pessoal. Aí quando eu fui para o Rio, conheci o cara do Senai lá, e ele me indicou para que eu desse esse tipo de aula. Bom, resumindo o fato, eu comecei a dar essa aula lá, eu não sou engenheiro, sou formado técnico, mecânico e formado em administração. Então eu comecei a dar essa aula, aí quando eu vi eu já estava fazendo uma apostila para os alunos fazendo a apostila de toda a parte estrutural, como é que se calcula. Aí eu editei um livro de estrutura metálica, eu nunca estudei isso. Eu editei um livro, dei um livro para cada aluno, mas eu não quis que isso aí viesse público, porque era complicado. Quem é o engenheiro que fez? Quem que autorizou? Então é uma série de coisas para você editar um livro. Mas eu fiz o livro para os alunos que estudavam comigo. Então, em vez de ficar tendo tirar o que era possível, eu dava um livro. Um livro mais ou menos assim, só falando de estrutura. Que nem, por exemplo, está fazendo um barracão ali, né? Existe um cálculo para cada vida daquilo ali. E eu faço todos esses cálculos, né? Uma simples leitura que eu fiz no livro uma vez, eu fiz todos os cálculos. Então, facilidade, eu dava aula para 5 engenheiros sobre estrutura metálica. Eles já aprendiam estrutura metálica e outras coisas a mais, mas a estrutura metálica. Então, tem estrutura que era rebitada, tem estrutura que era feita com solda, para quem já trabalhou com isso. Aí, de onde veio isso? Por que caiu esse véu de repente assim? Foi numa sala de aula. Começou a florear, né? Aí eu fiz, acabei morrendo. Da onde veio, não sei. É inato. Então, talvez responda essa pergunta da Majô, alguma coisa desse tipo. Que nós não ficamos na pré-história, vamos dizer. A gente começou como primitivo mesmo, né? Então a gente veio caminhando e cada um trazendo um pouco de aprendizado. Vai aparecer isso aí a hora que você precisar. Acredito eu que seja assim. A hora que você precisar daquilo, se você teve esse conhecimento, vai aflorar. Obrigado. Mais alguém? Bom, então eu agradeço por ter feito o nosso hoje com vocês, obrigado pela ciência e tudo. Agora o Marcelo vai fazer o evangelho.